Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que tinha antes. Jó 42:10. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Então, nossas mais longas tristezas têm um fim, e há um fundo para as mais profundas profundezas da nossa miséria. Nossos invernos não franzirão a testa para sempre. O verão logo sorrirá. A maré não deve vazar eternamente. As enchentes refazem sua marcha. A noite não pendurará suas trevas para sempre sobre nossas almas. O sol ainda nascerá com cura sob suas asas. O Senhor trouxe o cativeiro de Jó, ou o Senhor restaurou a sorte de Jó. Nossas tristezas terão fim quando Deus tiver alcançado seu propósito nelas. Os propósitos, no caso de Jó, eram estes: que Satanás pudesse ser derrotado, frustrado com suas próprias armas, destruído em suas esperanças quando ele tinha tudo a seu modo. Deus, no desafio de Satanás, estendeu sua mão e tocou Jó em seus ossos e em sua carne. E ainda assim, o tentador não pôde prevalecer contra ele, mas recebeu sua rejeição com aquelas palavras conquistadoras: ainda que ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Quando Satanás for derrotado, a batalha cessará. O Senhor apontou também para a prova da fé de Jó. Muitos pesos foram pendurados nessa palmeira, mas ela ainda cresceu corretamente. O fogo foi forte o suficiente, o ouro não diminuiu e apenas a escória foi consumida. Outro propósito que o Senhor tinha era a sua própria glória, e Deus foi glorificado abundantemente. Jó glorificou a Deus em seu montouro. Agora deixe-o engrandecer seu Senhor novamente em seu assento real no portão. Deus obteve para si mesmo renome eterno por meio daquela graça pela qual ele apoiou o seu pobre e aflito servo sob as maiores tribulações que já caíram sobre o homem. Deus tinha outro fim, e esse também foi alcançado. Jó fora santificado por suas aflições. Seu espírito estava amadurecido. Aquele pequeno grau de acidez para com os outros que pode ter estado no temperamento de Jó foi finalmente removido, e qualquer autojustificação que uma vez se escondeu dentro foi razoavelmente expulsa. Agora que os desígnios graciosos de Deus foram atendidos, ele remove a vara das costas do seu servo e tira a prata derretida do meio das brasas. Deus não aflige de bom grado, nem entristece os filhos dos homens por nada. E ele mostra isso pelo fato de que ele nunca os aflige por mais tempo do que é necessário, e nunca permite que fiquem um momento a mais na fornalha do que é absolutamente necessário para servir aos propósitos da sua sabedoria e do seu amor. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Amado irmão em Cristo, você passou por um longo cativeiro ou longa aflição. Deus o vendeu nas mãos dos seus adversários e você chorou junto às águas da Babilônia, pendurando sua harpa nos salgueiros. Não se desespere. Aquele que transformou o cativeiro de Jó pode transformar o teu como os riachos do sul. Ele tornará a florescer a vossa vinha e os vossos campos vão dar frutos novamente. Você deve sair novamente com aqueles que se alegram, e mais uma vez a canção de alegria estará em seus lábios. Não deixe o desespero cravar seus grilhões cruéis em sua alma. Ainda espero, pois há esperança, diz o salmista. Confie ainda, pois há base para a confiança. Ele o fará subir de novo, alegre, da terra do seu cativeiro, e você dirá a respeito dele: ele transformou meu luto em dança. A circunstância que acompanhou a restauração de Jó é aquela para a qual eu convido a sua atenção. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos. A oração de intercessão era o presságio de sua grandeza de retorno.
Era o arco na nuvem, a pomba segurando o ramo de oliveira, o som das andorinhas anunciando o verão que se aproximava. Quando sua alma começou a se expandir em oração santa e amorosa por seus irmãos errantes, o coração de Deus mostrou-se a ele, devolvendo-lhe sua prosperidade externa e alegrando sua alma por dentro. Irmãos, não é uma bússola trabalhosa quando, a partir de um texto como esse, eu me dirijo a vocês sobre o assunto da oração pelos outros, sobre a intercessão. Aprendamos hoje a imitar o exemplo de Jó e orar por nossos amigos, mesmo quando eles tenham falhado tanto conosco como eles falharam com Jó. E diante disso, se estivermos em apuros, nosso cativeiro será desfeito. Considere Abraão, o pai dos fiéis. Quão fervorosamente ele implorou por seu filho Ismael. Ó, que Ismael possa viver diante de ti. Com que persistência ele se aproximou do Senhor nas planícies de Menre, quando lutou com ele repetidamente por Sodoma. Com que frequência ele reduziu o número, como se, para usar a expressão do velho puritano, ele estava argumentando e tentando baixar o preço no mercado. Diante da situação, ele diz: se tiver 50 justos, tu não pouparia a cidade? E se for 40? E se for 30? E se for 10? Ele está suplicando por homens terríveis, mas ainda assim, você vê nele uma paixão na sua intercessão. Ele lutou bem, e se às vezes podemos ser tentados a desejar que ele não tivesse parado quando fez, devemos louvá-lo por ter continuado tanto tempo suplicando por aquela cidade condenada e depravada. Lembre-se de Moisés, o mais real dos homens, coroado ou não. Quantas vezes ele intercedeu? Com que frequência você se depara com um registro como este? Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de Deus. Lembre-se daquele grito dele no topo do monte, quando era para a sua própria desvantagem interceder, e ainda quando Deus disse: deixe-me em paz, farei de você mesmo uma grande nação. Mas como ele continuou, como ele se lançou no caminho do machado da justiça e clamou: poupa o Senhor. Nunca houve um profeta mais poderoso do que Moisés, e nunca um mais intensamente fervoroso na oração de intercessão. Ou passe, se quiser, para os dias de Samuel. Lembre-se de suas palavras: Deus me livre de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ou pense em Salomão, em sua sincera intercessão na abertura do templo, quando, com as suas mãos estendidas, ele orou pelo povo reunido. Ou, se você quiser outro exemplo real, volte a Ezequias, com a carta de Senaqueribe divulgada perante o Senhor, quando ele orou não apenas por si mesmo, mas pelo povo de Deus, o povo do Deus de Israel, naqueles tempos de grande dificuldade. Pense você também em Elias, que por amor de Israel faria cair a chuva para que a terra não perecesse, pois por si mesmo milagres lhe deram seu pão e sua água. Foi pelos outros que ele orou e disse ao seu servo: volte 7 vezes. Não se esqueça de Jeremias, cujas lágrimas eram orações vindas muito intensamente do seu coração para encontrar expressão em qualquer expressão dos lábios. Ele chorou, sua vida foi uma longa chuva, cada gota uma prece e todo o dilúvio uma torrente de intercessão pelo povo de Deus. E se você deseja o exemplo da época de Cristo e de seus apóstolos, lembre-se de como Pedro ora no topo da casa e Estevão em meio às pedras que caem. Ou pense você, se quiser, de Paulo, de quem ainda mais do que os outros se poderia dizer que ele nunca deixou de se lembrar dos santos em suas orações. Fazendo menção de vocês diariamente em minhas orações, ele diz, parando no meio da epístola e dizendo: por essa razão me coloco de joelhos diante de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à nuvem de testemunhas sagradas em nosso próprio tempo, arriscarei a afirmação de que não há um único filho de Deus que não implore a Deus por seus filhos, por sua família, pela igreja em geral e pelo pobre mundo ímpio que perece. Eu nego sua santidade se ele não orar pelos outros. Além disso, embora possamos recomendar este dever citando inúmeros exemplos da vida dos santos eminentes, é suficiente para o discípulo de Cristo se dissermos que Cristo, em seu santo evangelho, tornou seu dever e privilégio interceder pelos outros. Quando nos ensinou a orar, disse: Pai nosso,
E as expressões que se seguem não estão no singular, mas no plural. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação. Evidentemente com a intenção de estabelecer que nenhum de nós deve orar por nós mesmos sozinhos. Que embora às vezes possamos ter orações tão amargas que devem ser pessoais como as do Salvador, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas via de regra, nossas orações devem ser públicas, embora sejam feitas em particular, ou seja, devem incluir muitos e muitos outros. E mesmo em segredo, não devemos jamais esquecer a igreja do Deus vivo. Pela boca de Paulo, com que frequência o Espírito Santo nos exorta a orar pelos ministros. Irmãos, diz Paulo, orai por nós. E depois de exortá-los a oferecer orações e súplicas por todas as classes e condições dos homens, ele acrescenta, e também por nós, para que tenhamos ousadia para pregar como devemos, para falar como devemos falar. E Tiago, que é sempre um apóstolo prático, nos convida a orar uns pelos outros, no mesmo versículo onde diz, confesse os seus pecados uns aos outros, diz ele, e ore uns pelos outros. E acrescenta o privilégio de que você possa ser curado, como se a cura viesse não apenas para o enfermo pelo qual oramos, mas para nós que fazemos a oração. Nós também recebemos alguma bênção especial quando nossos corações estão dilatados para o povo do Deus vivo e não voltados apenas para nós mesmos. Mas, irmãos, não vou ficar apenas citando os textos nos quais o dever de orar pelos outros está definitivamente estabelecido. Me permitam lembrá-los do alto exemplo do seu mestre. Ele é o seu padrão. Siga sua liderança. Houve alguém que intercedeu como Jesus? Houve alguém que intercedeu como ele? Lembre-se daquela oração de ouro dele, onde clamou por seu próprio povo. Pai, guarda-os de todo mal. Oh, que oração foi aquela? Ele parece ter pensado em todas as suas necessidades, em todas as suas mazelas, em todas as suas fraquezas, e em uma longa torrente de intercessão, ele derrama seu coração diante do trono do seu Pai. Pense bem como, mesmo nas agonias da sua crucificação, ele não se esqueceu de que ainda era um intercessor pelo homem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Oh, lembre-se, irmãos, é o exemplo do seu Salvador para vocês hoje, pois diante do trono, com as mãos estendidas, ele intercede não por si mesmo, pois ele alcançou sua glória, não por si mesmo, pois ele descansa do seu trabalho, dos seus labores e recebeu sua recompensa eterna, mas por você, por todos aqueles que ele comprou com seu sangue, sim, e para aqueles que ainda iriam crer nele pelo chamado eficaz da palavra, como diziam os versos, por tudo que vem de Deus através dele, ele exige salvação. Aponta para as feridas em seu coração e estende suas mãos ensanguentadas para os eleitos do Pai. Venham, irmãos, com um exemplo como este, seremos verdadeiramente culpados se nos esquecermos de implorar pelos outros. Mas irei um pouco mais longe. Se na Bíblia não houvesse nenhum exemplo de súplica de intercessão, se Cristo não tivesse deixado registrado que era a sua vontade que orássemos pelos outros, mesmo que não soubéssemos que era a prática de Cristo interceder, ainda assim, o próprio Espírito do Evangelho nos constrange a suplicar pelos outros. Você entra em seu quarto e, na face e na presença de Deus, não pensa em ninguém além de você mesmo? Certamente, o amor de Cristo não pode estar em você, pois o Espírito de Cristo não é egoísta. Nenhum homem vive para si mesmo quando já tem o amor de Cristo nele. Sei que há alguns cuja piedade está confortavelmente amarrada aos limites de seus próprios interesses egoístas. É suficiente para eles ouvirem a palavra, se forem salvos, se forem para o céu. Ah, espírito miserável, você não chegará lá. Precisaria de outro céu para você, pois o céu de Cristo é o céu dos altruístas, o templo dos generosos, a bem-aventurança de espíritos amorosos, daqueles que adoram a Cristo, que sendo rico se fez pobre para que nós alcançássemos as maravilhas da graça infinita da riqueza de Deus. Eu não posso acreditar, é uma calúnia sobre a cruz de Cristo, um escândalo sobre a doutrina que ele ensinou, se eu pudesse acreditar que o homem cujas orações são egoístas tenha algo do Espírito de Cristo dentro de si.
Irmãos, recomendo a oração de intercessão, porque ela abre a alma do homem, dá um jugo saudável às suas simpatias, o obriga a sentir que não é todo o mundo, que o mundo não gira em torno dele, e que este vasto mundo e este grande universo não foram afinal feitos por causa dele e para ele, que a salvação não chegou a nós para que ele pudesse ser seu mesquinho Senhor, para que tudo se curve à sua vontade e todas as criaturas se abaixem aos seus pés, porque ele é o centro de tudo. É bom para ele, eu digo, fazê-lo saber que a cruz não foi erguida apenas por ele, pois seus braços de longo alcance são meios para derramar bênçãos sobre milhões e milhões de humanos. Magro e faminto adorador de si mesmo, este é um exercício que faria de você outro homem, um homem mais parecido com o filho do homem e menos parecido com o rude Nabal. Mas novamente, recomendo o abençoado privilégio da intercessão por causa da sua doce natureza fraternal. Você e eu podemos ser naturalmente duros, rudes e de espírito desagradável, mas orar muito pelos outros nos lembrará que temos, de fato, um relacionamento com os santos, que seus interesses são nossos, que nos preocupamos conjuntamente com eles em todos os privilégios da graça. Não sei nada que, pela graça de Deus, possa ser o melhor meio de nos unir um ao outro do que a oração constante uns pelos outros. Você não pode abrigar inimizade em sua alma contra o seu irmão depois de ficar um tempo orando e intercedendo por ele. Se ele lhe fez mal, quando você levou aquele mal para o propiciatório e orou por ele para que Deus o abençoasse, você o perdoará. Certamente você não poderia ser tão hipócrita a ponto de invocar bênçãos sobre sua cabeça diante de Deus e então sair para amaldiçoar algum dos seus irmãos. Quando há queixas apresentadas por um irmão contra o outro, geralmente é a melhor maneira de dizer: oremos antes de entrarmos no assunto. Sempre que houver um caso ou um problema a ser decidido pelo pastor, ele deve sempre dizer aos irmãos que o trouxeram: oremos primeiro. E muitas vezes acontecerá que, por meio da oração, as diferenças logo serão esquecidas. Eles se tornarão tão fracos, tão triviais, que quando os irmãos se levantarem de seus joelhos dirão: eles se foram, não podemos contender agora. Os assuntos não tinham tanta importância assim, depois de termos sido um coração diante de Deus em oração. Eu ouvi falar de um homem que fez queixas contra seu ministro, e seu ministro disse a ele sabiamente: bem, não fale comigo na rua, venha até minha casa e deixe-nos ouvir tudo. Ele foi, e o ministro disse: meu irmão, espero que o que você tem a me dizer seja muito abençoador para mim. Sem dúvida, tem minhas imperfeições, assim como qualquer outro homem, e sei e nem quero pensar estar acima de nenhum deles. Mas espero então que o que você tem a me dizer seja realmente abençoador para a minha alma. Mas vamos nos ajoelhar antes e orar juntos. Portanto, nosso amigo briguento orou primeiro e o ministro orou em seguida, ambos brevemente. Quando eles se levantaram, ele disse: agora, meu irmão, acho que ambos estamos em um bom estado de espírito. Diga-me, o que é que você encontrou em mim defeituoso e inadequado? O homem enrubesceu, gaguejou e disse: não acho que houvesse nada, exceto eu mesmo. Esqueci de orar por você, Senhor, disse ele. E é claro que não posso esperar que Deus alimente minha alma por meio de você, se eu deixo de mencioná-lo em minhas orações no trono da graça. Ah, bem, irmãos, se vocês se exercitarem muito em súplicas por seus irmãos, vão perdoar seus temperamentos, vão ignorar sua imprudência, não vão pensar em suas palavras duras o tempo todo, mas sabendo que também podem ser tentados e são homens de paixões semelhantes a eles, vocês cobrirão suas faltas e suportarão suas enfermidades. Eu poderia continuar tecendo tantos louvores à oração de intercessão, mas vou acrescentar apenas isso, que me parece que quando Deus dá muita graça a qualquer homem, deve ser com o desígnio de que ele possa usá-la para o resto da família em Cristo. Eu compararia vocês que têm comunhão com Deus aos cortesões no palácio do rei. O que os cortesões fazem? Não se valem da sua influência no tribunal para receber as petições de seus amigos e apresentá-las onde podem ser ouvidas? Isso é o que chamamos de patrocínio, algo que muitos criticam quando é usado para fins políticos.
Mas há um tipo de patrocínio celestial que você deve usar com diligência. Peço que você use isso em meu nome. Quando estiver bem com você, pense em mim. Eu oro que você use isso em favor dos pobres, dos enfermos, dos aflitos, dos tentados, dos provados, dos desanimados, dos desesperados. Quando você tiver os ouvidos do Rei, fale com ele por nós. Quando você tem permissão para chegar muito perto do seu trono e ele diz a você: peça e eu darei a você o que você quiser. Quando sua fé é forte, seus olhos claros, seu acesso próximo, seu interesse seguro e o amor de Deus docemente derramado em seu coração, então aceite as petições de seus pobres irmãos que estão do lado de fora do portão e digam: eu pedirei em nome dos outros. Meu Senhor, eu tenho um pobre irmão, um pobre filho seu que deseja que eu peça o seu favor. Conceda-me, será um favor mostrado a mim mesmo. Conceda-o a ele, pois ele é um dos teus. Faça isso pelo amor de Jesus. Na verdade, é isso que você tem feito, ou você não tem o acesso que imagina ao trono da graça. É totalmente impossível que você tenha uma grande medida de graça, a menos que isso o incite a usar essa graça pelos outros e para os outros. Alma, se você tem graça e não é um intercessor poderoso, essa graça deve ser apenas como um grão de mostarda, uma coisa enrugada, incomum e frágil. Você tem graça apenas o suficiente para flutuar sua alma para longe da areia movediça, mas você não tem inundações profundas da graça, do caráter de Cristo. Ou então, você carregaria em seu alegre barco uma rica carga das necessidades de outros até o trono de Deus. E você iria trazer de volta para eles ricas bênçãos que, se não fosse por você, eles poderiam não ter obtido. Se você é como um anjo com o pé na escada de ouro que chega ao céu, se você está subindo e descendo, saiba que você subirá com as orações dos outros e descerá com as bênçãos dos outros, pois é impossível para um santo crescido viver e orar sozinho, centrado em si mesmo. Jó ainda estava com suas aflições, mas ele intercedeu por seus amigos e então foi restaurado. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Jó 42, verso 10. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.